Bakunin e Proudhon. A proposta é essa, a proposta teórico-metodológica. Nós somos tupinambás, e o povo tupinambá foi não acusado, mas ele é conhecido como da antropofagia. A gente faz antropofagia e a gente vai devorar Bakunin e vamos devorar também Proudhon e outros anarquistas no sentido da leitura tupinambá, na leitura antropofágica, tá certo? Aliás, a antropofagia não é só física, ela é cultural, basta ver. A gente tem muito contato com o pessoal do Teatro Oficina, o Zé Celso Martinez está se chegando muito a gente, por conta até dessa antropofagia que a gente faz, essa leitura antropofágica que devora a cultura do outro. Conforme disse, né, meu nome civil é Carlos José Ferreira dos Santos, mas isso não vale nada, porque não existe José Ferreira dos Santos, não existe família Ferreira dos Santos. Meu pai e minha mãe não tinham um nome para dar, é o Ferreira dos Santos. Minha mãe não chama Ferreira dos Santos, nem meu pai chama Ferreira dos Santos. É nome inventado. Então, o que vale mesmo é casar Angatu. Angatu quer dizer alma boa, tá certo? A gente mora no território indígena, eu sou Chucuru. Meu pai é Chucuru, de Palmeira dos Índios, das Alagoas. E minha mãe é uma Kaiowá, de interior de São Paulo, que casaram-se e nasceram nessa cidade, em São Paulo. São Paulo é a quarta maior cidade indígena do Brasil. Vou repetir. Em São Paulo é a quarta maior cidade indígena do Brasil, e o maior contingente de índios de São Paulo é Tupi. Olha que coisa interessante. Os Guaranis, né, todo mundo fala índio em São Paulo, os Guaranis de Jaraguá e da Zona Sul. Mas o maior número de índios em São Paulo não está em aldeia. Tem conjunto habitacional, favela debaixo do viaduto. E aí essa história tem muito a ver com isso que eu vou contar também, tá certo? Podemos seguir? Sou professor da Universidade Estadual, né? Aí a gente canta uma música, pode seguir, eu vou falando aí, pode seguir mais uma, né? Aí são meus parentes que já se apresentaram, quem está vendendo artesanato, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas o David chegou primeiro, então vamos para o nosso artesanato, porque o artesanato ele é importante, porque a gente é autogestionário na prática, né? A gente vem na marra para São Paulo. Não tem o ONG, não tem igreja, não tem Estado que apoia a gente não. A gente vem por conta do que a gente faz, do artesanato que a gente vende, do curso que a gente oferece. Então a gente não é autogestionário na teoria, a gente é na prática e a gente quer ser assim. A gente não quer o apoio. Mas não, a gente não quer o apoio, a gente se autogestiona. Então o artesanato tem importância por conta disso. E tem outro também, é um valor simbólico. Quando tu compra um artesanato, um colar, aí você sai na rua, alguém pergunta: opa, é de Umbanda, de Candomblé? Não, é dos índios lá. Te força a falar da gente. Então o colar, além da questão da beleza estética, ele tem uma questão política pra gente, que é se fazer presente em você, né? No seu corpo, tá certo? Então compre nosso artesanato aí, podemos seguir, dos meus parentes. Poderia estar roubando, poderia estar matando, mas o Estado chegou primeiro. O Estado é o nome. Só que a gente não é igual a ele, a gente não roubaria, porque quem rouba é o Estado. Podemos seguir? Vamos deles ir. A gente vai pular bastante, tá certo? Um lançamento. Um curso, esse aqui é o curso. Eu estou lançando meu livro. Esse livro tem 19 anos, amigo. 19 anos. Esse livro foi escrito num tempo em que não tinha celular. Esse livro foi escrito ainda, uma parte dele em máquina de escrever. Foi escrito em disquete, não tinha Google, não. E você fica com preguiça de estudar, né, professor? Dá até raiva quando alguém fica com preguiça de estudar. Esse livro foi escrito há 19 anos atrás, que é a minha tese de mestrado, que já fazia uma leitura que São Paulo nem tudo era italiano. Esta nunca foi uma cidade italiana, em sua maioria, e nem europeia. É cidade terra de índio. Eu falei isso na Cultura FM. O apresentador ficou bravo comigo, né? Ele falou: não, você está errado. Eu falei: oxente, isso aqui sempre foi terra de índio. São Paulo talvez seja a segunda maior cidade baiana fora da Bahia. São Paulo talvez seja a segunda maior cidade cearense depois de Fortaleza. Carcará pega Mataicom, Carcará não vai morrer de fome, Carcará, Carcará. Aí pega essa música na versão original, que Maria Bethânia vai tendo um gado, né? Só de Alagoas, de Palmeira dos Índios, 30% da população de Alagoas migrou. Sabe quem veio para cá? É índio. O pós-doutorado que eu quero ver lá com a professora Antônia, um dos eixos do pós-doutorado é discutir a migração nordestina. É índio vindo expulso da terra, né? Que é o caso da minha família lá. Teve 2 irmãos do meu pai que foram mortos, tiveram a orelha cortada. E esse livro vai ser relançado dia 28 é domingo. Não, esse aqui é o curso. Tem um curso também que eu estou dando aqui, baseado nesse livro.
Esse curso aqui sustenta a gente aqui em São Paulo. É um curso que eu conto a história de São Paulo a partir do ponto de vista indígena, né? É a releitura da cidade. E tem a ver com esse livro. Pode seguir. O livro ele vai ser lançado debaixo do viaduto. Vai ser debaixo do viaduto Jaceguai. Sabe por quê? Porque eles ofereceram um processo de perseguição do João Dória. E eu conversando com eles lá, muitos deles são nordestinos e índio-descendentes. Só que não tem a cara de índio. São índios descendentes. Então, propositalmente, o livro vai ser lançado debaixo do viaduto, junto com o pessoal do terreiro coreográfico, com o Teatro Oficina. Não sei se você está acompanhando. Silvio Santos ganhou o processo. O Teatro Oficina está correndo perigo, né? É um patrimônio cultural de São Paulo. E o Silvio Santos quer destruir o Teatro Oficina. Há um acordo, o Zé Sérgio falou isso. O Silvio Santos e Dória. O Dória quer querer o apoio de Silvio Santos. Em troca, o Silvio Santos o Dória vai limpar o bexiga para ele, tá certo? Então vai lá no lançamento do meu livro, acho que vai ser muito interessante, vai ser uma experiência diferenciada. Podemos seguir? Bom, aí mais uma. O doutorado. Porque a mesa está na frente da data. O lançamento é 29, domingo. O doutorado eu fiz aqui na FAUSP, eu fiz o mestrado na PUC, o doutorado foi na FAU, pode ir. Que gerou outro livro, que é Territórios Urbanos da Globalização, que eu falo de Guarulhos. Guarulhos é um dos maiores aldeamentos da América Latina, é de São Miguel até Guarulhos, é um aldeamento indígena, né? E eu fico retado porque você não fica sabendo nada disso. Leia meus livros. Bom, continuando. Tem mais uma, podemos seguir, e vamos entrar no assunto propriamente dito, mais uma. Então a gente vai fazer um exercício aqui, né? Depois eu dou as informações. Não ao golpe, fora Temer. Esquecendo de falar, fora Temer. Mas, pra gente não é só fora Temer. Já estava ruim. O governo anterior não tem como pegar leve. O governo anterior pegou pesado pra gente, colocou Cátia Abril como ministra da Agricultura. O meu pai sempre falava, nada é tão ruim que não pode ficar pior. Se para você estava bom e ficou ruim, para a gente já estava ruim e ficou pior com Dória. Mas eu não posso esquecer que o relatório demarcatório do Tupinambá saiu em 2009. Quem estava como presidente da República em 2009? Quem sucedeu esse presidente da República? Eles não assinaram o relatório de demarcação do território do Tupinambá. Sabe o que isso gerou? Mais de 30 mortes. Então o governo anterior, o chamado governo golpeado, também tem a mão cheirando a sangue de índio. Aí não dá para a gente deixar de falar isso também, viu? Então não ao golpe e não ao maior dos golpes. Ele ocorreu há 517 anos atrás, que é a invasão da América, em 1492. Eles colocam o dia da criança no 12 de outubro e dia da Nossa Aparecida, 12 de outubro, para mascarar uma data. É o dia da invasão da América e o dia da invasão do Brasil, em 21 de abril de 1500. Então o golpe já está dado. Essa aqui é uma nação que nasceu já golpeada, tá certo? Podemos seguir? Não a lei da mordaça, né? Pode pular com essas coisas aí. Podemos ir? Mais uma? A gente nunca esquece dos nossos mortos. Isso aqui é Mascarrado. Mascarrado foi morto em 2014, o guerreiro que não sabia ler nem escrever. E já vou falar uma coisa que talvez seja uma provocação, viu, Rodrigo? Se meu filho chegasse assim, não tenho filho ainda não, mas se o meu filho chegasse assim, meu pai, eu não quero estudar, eu não faria nenhuma questão. Eu não acho que estudar é tudo. Eu não acho que estudar é tudo. Sabedoria é anterior ao conhecimento. Você tem muito doutor burro. muito doutor sem sabedoria. A sabedoria é a base do conhecimento, não é o conhecimento a base da sabedoria. Se meu filho chegasse assim e falasse, meu pai, eu não quero estudar. Eu falo, então você quer ser o quê? Trabalhar na roça? Ser pescador? Ir lá ficar pegando coco? Pronto, está resolvido. Mas você não vai permitir a ele um avanço para com isso. A universidade, pelo que eu saiba, não é um lugar do avanço das consciências humanas, não. Aliás, aqui é o contrário. Aqui é o contrário, é o mundo da pecunia das questões do conhecimento. Então, Mascarrado, não sabe ler e escrever, morto, infelizmente, falecido, mais uma, pode seguir. Gigi, pescador de alto mar, né? Mas esse negão é índio? É negro da Bahia, é Tupinambá. O Tupinambá, ele é afro-índio. Você tem um monte de afro-índio descendente e Gigi representa um deles, tá certo? Mais uma. Carolzinha também morreu por erro médico, né? Pode seguir, fico muito emocionado. Mais um que morreu também a tiro,
o final do ano passado. Então a gente está no território em disputa. Tem muita gente que gosta de índio, né? É bonito ser índio, eu também acho, porque a gente é bonito mesmo. Agora, difícil tu ser índio no território em disputa. Vai no Mato Grosso do Sul, vai em Campo Grande. Em Campo Grande eu fui o ano passado para dar uma palestra lá. Você anda com segurança, os caras não gostam de você. E em todo momento ele faz questão de desfazer de você. Essa semana mesmo, a gente foi num bar aí, o cara chegou assim, aqui em São Paulo, o cara falou assim, você tem que pagar antes. Eu falei, oxente, ele falou para eu pagar antes. Não é em todo lugar que gosta de índio não, viu? Não é em todo lugar, porque a gente é folgado mesmo. E eu vou te dizer por quê. Porque nós somos assim. E tem muita gente que não gosta, porque nós somos o incômodo dessas pessoas. Podemos seguir? Meus parentes mortos, a gente fala que eles não foram mortos, eles foram plantados, e deles vão nascer as raízes da nossa luta. Nenhum índio morre e é enterrado simplesmente, ele fica um ser encantado. E aí já é uma coisa da nossa cosmologia que tem muito a ver com o pensamento libertário. E o que é o caminho que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar como que a cosmologia indígena ela é bastante parecida com o universo do pensamento libertário, com o universo de pensamento de ruptura com o Estado. Nós somos anarquistas sem nunca ter lido Bakunin. A gente já faz ação direta desde que a gente nasceu. Pobre já nasce fazendo ação direta. Índio, então, a gente faz ação direta há 517 anos. A gente faz o enfrentamento com os jesuítas, com a coroa portuguesa. Retomada, o que é retomada? O governo não demarca o território, a gente vai lá e retoma. Sabe que isso é físico? É físico, você leva porrada. Você é morto, você é preso, tá certo? Podemos seguir? Nossos anciões a gente respeita muito, mas podemos seguir. Posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou. Então eu posso ser um índio anarquista, não vou deixar de ser índio. Eu posso ser um doutor, como eu sou, mas eu não vou deixar de ser índio. Eu posso ser... Essa frase é de um conteúdo filosófico profundo. O fato de você dominar as tecnologias, a língua portuguesa, não significa necessariamente que você deixe de ser aquilo que você é na sua essência. Podemos ir? Então você é contra a invasão de terra. Ótimo. Quando vai ver sair da minha terra? Pois é um princípio básico. Não dá para falar, viu pessoal? Falar de índio só na questão da nossa cultura, da nossa tradição, e não falar da terra, você não está falando de índio. Você está falando parcialmente. A gente está na luta pelo território. Isso é uma coisa essencial para a gente. Podemos ir? Podemos ir. Essas aí são provocações baratas. Podemos ir mais uma. Já vamos direto no assunto. Pode ir? Pode seguir? Pois é. Minha proposta aqui é antropofagicamente devorar o pensamento libertário e transformar sua teoria em arco e flecha. Então eu não vou falar do ensino primeiro, até porque eu acho que o pessoal desse grupo, desse coletivo, pensa que o ensino não pode ser descolado da vida da sociedade. Então eu vou tentar mostrar aqui para vocês como que eu penso a vida indígena, para depois chegar na questão da educação indígena, tá certo? Por causa da nossa cosmologia relacionada à nossa forma de viver, somos naturalmente anarquistas e libertários. A gente não precisa ler Bakunin, a gente não precisa ler o Proudhon. Por quê? Por que nós somos naturalmente anarquistas e libertários? Podemos seguir? Digo isso porque, apesar de achar que já vocês sabem disso, mas não custa repetir, é preciso contextualizar as teorias, não é isso? Não sei se Bakunin conheceu os Tupinambás, mas se ele conhecesse, ele ia adorar. Talvez ele não ia querer mais sair da Bahia. Ia fazer uma barricada. Se o Proudhon tivesse dado uma passadinha no sul da Bahia, rapaz, o trabalho é uma desgraça na vida humana. O trabalho é um castigo, o trabalho é uma maldição. Se você gosta de trabalhar, azar é seu, eu não gosto. O trabalho é terrível. O trabalho é uma imposição, vem do latim trivalho, onde se amarrava 3 estacas para obrigar a pessoa a trabalhar. Mas índio não gosta de trabalhar? Não, se você gosta, azar é seu. Porque esse não é um problema nosso, é um problema seu. Por quê? Porque mas vocês não vão alto mar pescar? Sim. Você não faz artesanato? Sim. Se você quer chamar isso de trabalho, então é trabalho. A gente pode chamar de outra coisa. A gente pode falar de outro tipo de relação. A palavra trabalho, para mim, me parece muito cheia de uma ideia de obrigação. O trabalho que a gente faz não é só obrigação. A gente faz por gostar de fazer. Sair numa jangada de alto mar, aquela jangada de 7, 8 paus, e ficar em outro alto mar, qual o Gigi ficava,
ele ficava feliz, ele gostava de pescar. Dá trabalho? Ele tem que fazer o esforço para pegar o peixe, né? Ele pegava o peixe e tentava vender. Ninguém comprava, ele dava. Então, você vê como que é diferente a relação, né? Podemos seguir? No entanto, essas releituras também não ocorrem por fatores ideológicos, né? Então, vivem querendo matar o pensamento libertário. Eu costumo dizer que o pensamento libertário é igual a Yara. A Yara é uma encantada nossa, que todas as 6 horas da tarde ela submerge das águas, lança seu canto de sereia e atrai jovens guerreiros para esse canto da sereia da Yara, que é a nossa encantada. Eu vivo pensando que o pensamento libertário é assim. Eles vivem dizendo, o pensamento libertário não existe mais, acabou com essa ideia de revolução. Mas veja, é só ver como que está esse coletivo, né? É só ver esse teatro. Podemos seguir mais uma? Por favor. Pois é, por que desejam nos calar? Por que e mesmo desaparecer? Por que nossa forma de vivência, de vivenciar o mundo e nos relacionarmos com a natureza em si é antiburguesa? A forma de nós nos relacionarmos com a vida, ela já é antiburguesa. Não sei se você entende. O Estado nos odeia. O Estado brasileiro nunca... Não existe a questão... Agora eu vou usar Darcy Ribeiro. Não existe a questão indígena. Existe a questão não indígena. O problema não somos nós, são vocês, que não são índios, né? O Estado, ele quer nos liquidar, porque não tem como. Então ele tenta de 2 formas: etnocidar. O que é o etnocídio? É tentar catequizar, civilizar, colocar roupa, tentar falar, essa religião não pode, vira católico, rondon. Eu não gosto do rondon, né? Ele é índio, mas é um filho de índio de primeira geração. Mas o papel que ele fez foi de catequizar, foi de civilizar. Isso se chama tentativa de etnocídio. O que é etnocídio? A morte étnica. Você não poder falar a língua, você não poder usar pintura, você não poder usar colar. Então o Estado, historicamente, com os povos indígenas, age tentando etnocidar. Não pode, índio. Para com isso. Você tem que aprender a falar a língua portuguesa. E aí já vem meu primeiro problema da escola, né? Inclusive com a escola indígena. Eu não sou muito otimista, não, nem a Maria também, né? Eu sabia disso. Eu não sou muito otimista com a ideia de escola indígena, não. Eu vou ser muito sincero, né? Já vou ter falado a matéria, ela é mais problemática do que solucionática. Ela causa um problema danado, porque uma das tentativas do etnocídio é essa: é toda hora te quebrar na sua cultura, né? Eu costumo dizer, e é verdade, eu estudei 3 anos em sala especial, né? Eu fui considerado como portador de síndrome de Down, índio, né? Minha mãe cortava o cabelo tigelinha e a gente fala índio com som nasal. Aí a professora me colocou como mongoloide, olha só. E aí você vê, é uma tentativa de etnocídio, só podia falar com um pregador no nariz. Você apanha, eles querem mudar a sua cultura. Isso é o etnocídio, mas é uma tentativa. Se você coloca, os povos indígenas foram etnocidados. Não, foi tentativa. Alguns sim sofreram etnocídio, mas não foi completo, né? Tem uma frase de Chicão Chucuru, que é uma das lideranças Chucuru de Pesqueira, morto, ele foi morto, ele dizia assim: massacrados sim, dizimados não. É diferente. Tem uma animação chamada História de Amor e Fúria. Amigo, é terrível pra gente. Ela é terrível, ela mata o Tupinambá, né? Ela usa uma tese que Florestan Fernandes colocou lá. A Confederação Tamoia, Cunhamberg, Amberê, né, foram os Tupinambás mais os aimorés que vieram para São Paulo para pegar os jesuítas. Nós fomos derrotados militarmente. Aí criou-se a tese que os Tupinambás no século XVII deixou de existir. E essa tese vem sendo repetida. Então esses dois parênteses aqui são o quê? Vem se repetindo. Então, até nisso, os aliados de vez em quando erram, né? Eu escrevi um artigo, eu não publiquei, porque eu li a proposta pedagógica, Rodrigo, é muito boa. A proposta pedagógica chamou A História Boa de Fúria, não sei se alguém assistiu. Trilha sonora de Nação Zumbi, né? Camila Pitanga. A proposta pedagógica é ruim, mas ele não fez uma consultoria com o índio, né? Pisou na bola. No primeiro capítulo fala que os Tupinambás desapareceram da face da terra. Qualquer coronel do Cacau em Ilhéus adoraria passar um filme desse. Isso é etnocídio, tá certo? Tentar apagar sempre. O genocídio mata. Vai lá e mata, é físico.
Né? Ah, se você não vai calar a boca não, índio, vai lá e mata. Ou se não, prende. Né? Nenhum índio vai ser preso porque faz a luta. Ele vai ser preso, ele vai ser criminalizado. Já ouviu essa palavra? O que é criminalização? É te colocar num código penal daquilo que você não faz. Depois a gente vai ver uma imagem aí, né? Cacique Negão, por exemplo, ele foi preso por Cacique Valdelice, foi dada a ela a formação de quadrilha. Nenhum índio vai ser preso por questões externas. Não vou entrar no assunto polêmico, porque essa polêmica não é minha, mas a Maria sabe também. Teve um manifesto das meninas guaranis, do Jaraguá, questionando a Lei Maria da Penha, na aldeia, na comunidade indígena. Pega o ECA, segue o ECA, pé da letra numa comunidade indígena. Você vai ter um problema muito grande. Né? Por isso que quando você fala de índio, você tem que entrar num universo diferenciado. Se até você que é bem intencionado, as pessoas que são bem intencionadas têm dificuldade de entender, imagina o Estado. Por isso que a gente fala, o índio in natura, quando eu digo in natura, é no seu espírito natural. Não vou negar que tem índio que virou patrão. Tem índio patrão sim, tem índio rico. Tem índio que é burguês, tem índio que reproduz a sociedade burguesa de exploração do trabalho, tem índio que ganha dinheiro, tem índio que vende território para ganhar dinheiro, do minério de ferro, não vou ficar mentindo para você. Né? Esses índios aí, esses meus parentes são meus inimigos. É óbvio. Mas é tudo índio. Mas tem direito à autonomia. É o princípio básico. A gente tem o direito à autonomia, inclusive de se matar. Porque a gente é índio. Se tiver 2 índios aqui brigando, aí vem um Juruá, um Caraíba, a gente vai para cima do Juruá. Né? É conversa de índio. Nós somos povos, nós temos direito à alteridade, à autonomia. Pois bem, in natura, quando eu falo de natura, em sua natureza, é aí que está, Rodrigo, para entender a escola indígena, na sua natureza, não tem propriedade. Eu vivo falando isso para meus parentes, nós não éramos donos do Brasil, nós somos a terra. Nós não éramos donos não tinha sentido de propriedade, pelo menos o que eu vejo. Pega os chamados índios isolados, que é difícil achar. O índio com pouco contato, é difícil para ele falar. Essa floresta toda aqui é minha. Essa árvore aqui toda é minha. Né? Não existe sentido de propriedade na natura. Por isso que quando alguém fala, o índio era dono da terra. Não, nós somos a terra. Por isso que a gente tem essa cor. A gente tem um direito congênito. João Mendes Júnior, em 1911, deu um parecer, já em 1911, o índio tem um direito congênito, ele tem um direito genético ao território, mas não é por propriedade, é porque nós somos, é de pertencimento. Quando a gente anda no mato, a gente vai vendo um pé de planta, pode ver isso que tem aí, né? Como que chama essa aí que a gente trouxe aí, babatenã, né? Para quem tem diabetes, babatenã é um santo remédio. Mas se você está no meio da mata e não tem essa informação, não vai saber o que é uma babatenã, entendeu? Então, só que aí é um sentimento de pertença. A nossa caipora, que ele está falando para vocês. O que é caipora? Caipora é uma protetora da mata. Entra na mata por desrespeito. Se você entrou na mata por desrespeito, a caipora te pega, porque ela é uma protetora. Uma cobra, parece uma cobra na sua oca. Você vai matar a cobra por quê? Deixa a bichinha. Ela é uma encantada. Ela está avisando para você, aqui tem cobra. Se ela quisesse te picar, ela tinha te picado. Você é indefeso. Né? Aí quando você sente que você tem um sentimento de propriedade, eu estou falando em natura. Em nossa natureza não temos o princípio da acumulação e de exploração do trabalho ou da natureza. É uma relação diferenciada. Né? Vou usar uma coisa que está em ideologia alemã de Marx. Não vou me bater, né? Ideologia alemã, o princípio básico é você estar vivo para você ter as relações de espírito, de alma, de pensamento, né? Pois é, a forma de como a gente vive em natura é de respeito à natureza. Então você não tem sentido de propriedade, tá entendendo? Então não precisa o Bakunin, nem ler o Bakunin e nem o Proudhon. Por isso que eu estou comendo ele antropofagicamente, né? Esse sentido de não propriedade, ele já é um sentimento in natura, certo? E nossa natureza aqui, parece que quando nos perguntam para que índio quer tanta terra. A gente quer tanta terra não é para produzir. Não vai ter índio produtivo? Tem. Tem índio que é roceiro? Tem índio que produz? Tem. Mas no sentimento de natura, ele vai custar de plantar o irmão de Josa. Jackson sempre conta uma piada, né? Josa que está aqui, e Jackson é irmão de Josa. Aí chegou um branco lá na roça de Jackson e falou assim: Ô Jackson, sua roça tem feijão?
Aí Jacques falou, tem. Não. Sua roça dá feijão? Jacques falou, dá. Sua roça dá arroz? Dá. Sua roça dá amendoim? Dá. Aí o cara perguntou, e por que não tem? Ele respondeu, porque eu não planto. Mas se for pensar assim, como que nós índios, não índios, vamos comer? Amigo, arroz e feijão que tu come é agricultura familiar, né? O agronegócio não está, não pode falar cagando e andando, pode, está cagando e andando para você, é soja. O arroz e o feijão que você, a farinha, essa farinha, a gente trouxe 30 quilos de farinha. É isso que até comendo por isso Federal parada. 30 quilos de farinha. É farinha boa, é uma farinha gostosa. Ela alimenta, dá sustância, sustenta, feita lá na comunidade. Aquilo é cachaça de gengibre. Muito boa, muito boa, muito boa. O óleo de coco é bom para cagar. Cagar é bom, defecar é bom. A pessoa enfesada, ela está cheia de fezes, né? Quanto mais você caga, menos enfesado você fica. Você tira as fezes. Essas são as sabedorias do meio natural, né? Então veja como a lógica. E é isso que eu estou fazendo aqui. A gente dá muita risada, a gente tira muita onda da sua cara. A gente adora tirar onda da sua cara. Se você vai na nossa comunidade, é tudo. Josa é o mal da arte que tem aqui. Você conversa com ele está. É cada coisa. Vou nem falar algumas. Será que eu falo? Não vou falar, não. Veja só, isso aparece quando nos perguntam: para quem quer tanta terra? Essa pergunta, que muita gente já deve ter se perguntado, não é para produzir, não é reforma agrária. Eu fiz uma mesa 2 semanas atrás, esse ciclo de Marx, com um cara do MST. Ele fez uma autocrítica, né? Eu falei, ainda bem, não precisa fazer autocrítica, não, que não foi o governo anterior, né? Mas na autocrítica ele falou: o companheiro índio tem que se filiar nas carreiras camponesas. A gente não é camponês. Não, por isso que as esquerdas clássicas não conseguem colocar a gente em lugar nenhum. Porque a gente não é classe, no sentido clássico da palavra classe. A gente não é operário. Ele pode estar na cidade, mas está louco para voltar. Ele pode até trabalhar na BIM, já trabalhou aqui em fábrica. Bonis já trabalhou aqui em São Paulo. Adriano já trabalhou em São Paulo. Mas voltaram tudo para a comunidade. E não se encaixa. Índio não é camponês. Não é reforma agrária. Não é o sentido de produtividade. Tem índio produtivo? O Babau mesmo tem. O sentido de produtividade de Babau, que é Serra do Padeiro, Cacique Babau, é esse, né? O Babau, na Federal da Bahia, ele é estudado na questão da produtividade. Mas não é a lógica de todos os índios. Nós somos 14 caciques. Né? É outra lógica. É outra lógica, é um custo. Se eu te mandar trabalhar, você vai vir? Então, tá vendo? Essa determinação. Podemos seguir. Nossa cosmologia, que está na moda, fala de cosmologia. Eu fico danado com essa coisa da cosmologia de lá vindo para cá. Bom, isso também é genocídio, viu? Nossa cosmologia, forma de ser, maneira de nos relacionarmos com a natureza e a espiritualidade é naturalmente anticapital, é naturalmente antiburguês. E o Estado sabe, por isso que eles não tem como, por isso que ele tem que etnocidar, tem que quebrar nossa espiritualidade, tem que quebrar nossa forma de ser, tem que nos colocar roupa, tem que nos colocar no ritmo de trabalho, tem que chegar lá e colocar uma religião que é nossa, tá certo? Índio não tem diabo ou demônio, essa coisa de demônio e diabo é coisa do branco, né? Nós somos encantados, não tem inferno, não tem céu, né? Se Adão pecou, azar é seu, não é nosso. E qual foi a punição de Adão? Foi trabalho. Sentirás frio, sentirás fome e vai ter que trabalhar, maluco. Olha, o Atlas brigou com Zeus, qual que foi a punição? Carregar o mundo nas costas. Sísifo, a lenda daquele deus que brigou com Zeus, e Sísifo tinha que carregar uma pedra debaixo da montanha até o alto da montanha, e a pedra despencava. Sísifo, coisa de trabalho, né? Não queremos mesmo a terra para produzir ou explorar, mas isso é in natura. Olha o que eu estou falando. Eu não estou falando para os tupinambás, eu estou falando para os povos indígenas. Aqui é Casangatu, de um coletivo que eu faço parte. A gente é um coletivo de índios que pensa em identidade assim. Você vai ter outros índios que pensam diferentes. Por isso que eu digo, a gente tem o direito à alteridade. Os mundurucus, acho que foram os mundurucus, teve um caso interessantíssimo. 2 mundurucus mataram um. Isso aí eu li na tese de Pedro.
Eu fui banca de doutorado do Pedro aqui no Lago São Francisco, estava da 1 de abril da Lari, né? Aí, olha que coisa interessante. Eles não me pagaram a banca, porque meu nome estava sujo. E aí na banca da Márcia Lura, aqui no curso de História, eles deram cheque sem fundo. Olha essa luz maravilhosa. A FEFELESH me pagou a banca da Márcia Lura, que é da nossa parente, que eu conheci aqui no encontro, fui banca dela, né? Foi o cheque sem fundo, o cheque voltou da FEFELESH. No Lago São Francisco, não pode pagar porque meu nome é sujo. Oxi, tá vendo? Olha a lógica do Estado. Mas voltamos, não queremos mesmo, por isso que é inatura. Eis aqui as razões da tentativa de etnocidar e genocidar. A solução indígena é essa. Professor Dalvo de Abreu da Lari, dos Mundurucus. Aí o Pedro cita um caso assim: 2 Mundurucus mataram um Mundurucu. A polícia foi lá e prendeu. Aí a comunidade Mundurucu pediu o direito de julgá-los dentro da cultura Mundurucu. Eles foram inocentados. A comunidade deu razão deles matarem um outro Mundurucu. Não vou ficar falando aqui porque eu sou do Mundurucu. Mas essa alteridade, a gente tem que ter um direito à alteridade. A gente tem que ter o direito. A Espanha, o que está acontecendo na Espanha? E eles estão certos, tem que se separar mesmo. São povos, o Estado Nacional é uma imposição sobre povos. São mais de 200 povos, são mais de 300 povos. Nós temos o direito à alteridade, à nossa autonomia. A gente tem o direito de se matar, inclusive, né? E o Estado sabe disso. Por isso que ele trata a gente como povo. Só que aí, se você ler, aí eu falei para o professor Dalmo, se você ler o artigo 231, 232 da Constituição, não nos dá garantia. A Constituição de 88 só avançou no sentido de falar: os índios não morreram, estão vivos. Pronto. Eles não vão deixar de existir. Esse é o grande avanço, e o professor Dalmo fala isso. Ele era até mais novo, né, quando ele fez o artigo 231, 232. Mas se você ler o artigo 231, 232, o território indígena é propriedade da União, é do Estado. Por isso que aconteceu com os parentes do Jaraguá, vai acontecer, não é porque vai acontecer no Jaraguá que vai acontecer, já aconteceu e já vai acontecer em vários lugares. O Estado vai lá e desmarca. Os Pataxós, eles tinham um território demarcado em 1926, está entendendo? Que é o Poço Catarina, Caramungu, Paraguaçu. Aí o Antônio Carlos Magalhães loteou o território. E não é que aconteceu aqui, já acontece, isso aí é histórico. O Estado, não dá para confiar no Estado. A Constituição não é agregadora, ela não nos oferece garantia. Ela não nos oferece garantia de demarcação. Se sair a demarcação do território Tupinambá, não existe garantias que nós vamos ter o território para sempre, do que propriedade da União. É por isso que, está vendo? Não parece pensamento libertário isso que eu estou falando? Você pega ruptura com o Estado, autonomia em relação do Estado. Né? Olha como e olha que eu não citei Bakunin, né? E nem Proudhon ainda, e nem vou citar, porque não precisa, tá vendo? Não está indiretamente incluso. Eis aqui as razões da tentativa de nos etnocidar e genocidar, porque possuímos o direito ancestral, originário, congênito e natural, não como propriedade, mas porque somos a terra, Miraíra, o mel da terra. Na ditadura militar, a comissão é o Marcelo Zelic, grande Marcelo Zelic. Ele é um dos não índios que eu mais gosto, assim, né? Ele fez um levantamento, foram mais de 8 mil índios mortos. As maiores vítimas da ditadura militar desse país foi de índios, foram 8 mil índios. A Transamazônica vai passar por aqui, tem índio, agora vou pegar o governo anterior, tem o PAC, entra no meio do PAC, é bomba, tira. Por isso que eu digo, não mudou muito pra gente. Estava ruim, piorou. Na ditadura militar vai passar a Transamazônica, chama os irmãos Vilas Boas, ou os irmãos Vilas Boas, tira esses caras daqui, coloca aqui. Isso é genocídio. A gente tem etnias que não se bicam, né? Se você colocar algumas etnias nessa mesma sala, a gente vai se matar. Imagina o mesmo território, né? Olha só, fora o contato forçado que leva à morte pela gripe. Foram mais de 8 mil índios mortos. Aí o Marcelo Zelic fala que ele colocou esse dado, a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade teve dificuldade, aí que é interessante, Rodrigo, a Comissão de Verdade teve dificuldade de aceitar os índios mortos, porque não fazíamos oposição ideológica ao Estado. A gente não tem um panfleto, índios do Brasil inteiro, livros. A gente não tem um panfleto, né?
Aí, como a gente não fazia oposição ideológica, tá vendo? Até os aliados têm uma dificuldade. Como a gente não fazia uma oposição ideológica à ditadura militar, essas vítimas não podem ser consideradas como vítimas da ditadura, porque não é oposição ideológica. E não é só índio. Resistência, né? É incrível. Mas não é só o índio. Homossexual é uma ditadura. Morreu a rodo. Né? O povo preto na periferia, o povo nordestino na periferia, morreu. As principais vítimas da ditadura não foram os intelectuais que faziam oposição ideológica, né? Foram aqueles que não eram intelectualizados, que não faziam oposição ideológica, mas o seu estilo de vida, a sua forma de ser, não cabe. O maior número de presos, para mim toda prisão é política. O maior número de presos é por tráfico. O que é o tráfico? Eu estou com o sobrinho preso, ele está preso desde 2014, a gente não está conseguindo soltar ele. Ele está preso por causa de 300 gramas de maconha. E eles equivaleram, olha como a lei não é burra, eles estão equivalendo o crime de tráfico ao crime como crime hediondo, né? Aí a gente só vai ter uma liberdade em 2019, ainda é aquela liberdade que ele fica preso e tem que sair, né? Então, se você for fazer uma investigação nas cadeias, o comportamento dessas pessoas que não se encaixam nas normatizações do Estado, o Estado sabe, né? Mas a gente não sabe, muita gente não sabe. Continuando, por favor. Carregamos nos nossos corpos vivências, hangares, um outro mundo possível. Então a pessoa olha pra gente e fala que a gente é folgado, e a gente é mesmo. Porque a gente gosta de ser folgado. Responderia como renunciar a algo que não possui. Em nossa espiritualidade natural, não temos religião. Não tem religião, não tem padre. O pajé não é um padre, ele é um guia espiritual. O cacique seria um Morobixaba. Ele não é um chefe da tribo. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Seria um Morobixaba que dá a organização, a visão política, tá certo? Podemos seguir? A nossa espiritualidade natural não é religião nesse sentido que é entendido religião. Antes que alguém me pergunte, você renunciaria a... Então, aí teve também um debate, foi até com o Tribunal Popular, o Giva, né? Aí tinha lá alguém falando sobre a Revolução Russa, 100 anos da Revolução Russa. Aí eu perguntei, né, os defensores da Revolução Russa, na Revolução Comunista Brasileira, vocês vão respeitar a autoridade dos povos indígenas? Ou vai acontecer como fez o Estado Nacional Russo, passando por cima das etnias? E aí, como que fica? Né? Numa revolução comunista, vocês vão respeitar o nosso direito de ter nosso universo, nossa cosmologia? Essa que é a questão, né? É uma delas, né? Podemos seguir? Quando cantando... podemos seguir. Podemos seguir. Está muito devagar, Rodrigo, vou te admitir. Quando fazer nosso livro, falta produtividade. Vai reparar Jaci, Tupã. Então não é religiosidade, tá entendendo? A gente de vez em quando até pega os santos deles, né? Em janeiro, segundo domingo de janeiro, se vocês quiserem ir para Olivença, vocês podem ir lá visitar a gente. Mas não é para ficar, não. Segundo domingo de janeiro tem a festa de São Sebastião, da Puxada do Maço. Olha a história. Aí a dona Nivalda, uma das anciãs da festa zoinha, fala: filho, eles jogaram a roupa contaminada com varíola aí para matar nossos parentes. Os parentes que viveram fizeram um juramento de ir no meio da mata buscar uma árvore e trazer até a aldeia mãe. Aí a igreja, lá a ordem jesuítica, né, falou: não pode vir a Indiaiada, escolhe um santo. Ele escolheu São Sebastião. São Sebastião no terreiro é Oxóssi. Ele é a galinha dos caboclos. O São Sebastião é o santo do movimento gay baiano. São Sebastião está amarrado na árvore, está fechado, mas está de boa, está assim, está sossegado. São Sebastião é tudo, menos São Sebastião. Porque isso é uma forma de resistência, que irrita aqueles que querem uma resistência. É claro que de vez em quando dá vontade de pegar o santo e meter na cabeça deles. Mas de vez em quando você pega antropofagicamente e pega o santo dele e pronto, né? E aí fala que São Sebastião, primeiro vítima de homofobia, bem que isso aqui é anacronismo, foi um tupinambá, foi um timbira. Timbira foi o Luiz Motti, né, do movimento gay baiano, do antropólogo, que ele fala isso. Foi a primeira vítima de homofobia. Ele foi condenado pela Inquisição porque ele tinha os dois espíritos. O que é os dois espíritos? Os americanos discutem muito isso, two spirit, né, que é o homem que recebe o espírito de mulher e a mulher que recebe o espírito de homem. Na cultura indígena isso existia, né?
como existia há bastante tempo. Está vendo? Até nisso a gente tem uns avanços. Mas é isso, mas não se estuda isso, né? A gente pula. Podemos seguir mais uma? Por favor? Agora foi rápido. Agora sim. Estou esperto. Por isso, admiramos os parentes zapatistas. Quando você pega um texto sobre o comandante Marcos, amigo, disse o velho Antônio. Olha lá, ele é um filósofo, né? Dizem, não conheço ele, mas o que dizem? Mas ele fala com uma língua de índio. Diz o velho Antônio. O movimento zabatista me inspira muito, que é autonomista, né? De território autônomo em relação ao Estado mexicano e com as culturas indígenas lá, né? Então ele fala com a alma. Diz o velho Antônio que nossos parentes pegarem armas. E aí ele vai escrevendo. Pega um texto sobre o comandante Marcos para você ver como que ele escreve, né? Sem essa arrogância do não índio, né? Pois bem, podemos seguir. Por isso também o ódio de muitos contra nós e os 517 anos de opressão. Nosso estilo de vida não bate. Podemos seguir? In natura. Claro que não vou negar que nesses 517 anos eu já falei isso. Você pode seguir, Rodrigo. Que é a questão dos parentes que vinderam. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade do ouro. Catiti, catiti, imará, notia, imará, peju. A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens físicos, dos bens morais, dos bens dignatários, e sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de algumas formas gramaticais. Se Deus é consciência do universo, incriado, Guaraci, sol, é a mãe dos viventes, Jaci, a lua, é a mãe dos vegetais. Não tivemos especulação, mas não tínhamos adivinhação. Tínhamos política, que é a ciência da distribuição, e um sistema social planetário. Mas não foram cruzados que vieram, foram fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como jabuti. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. A nossa independência ainda não foi proclamada. Contra a realidade social vestida e opressora, cadastrada por Freud. E a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituição, pode seguir, e sem penitenciárias no matriarcado de Pindorama, Oswald de Andrade. Que texto maravilhoso, que é um manifesto antropofágico, né? É um dos textos de não índios. Tem um outro que o Viver de Castro eu gosto bastante também, outro cara que escreve de uma forma belíssima, né? Com uma delicadeza, com uma gentileza sobre a cultura indígena, né? Esse texto do Oswald, ele mostra que é um manifesto, como que isso é um sentimento de vai e vem. Talvez se Bakunin, Proudhon, Malatés tivessem nos conhecido melhor, e nós a eles teríamos uma bela sessão de antropofagia. A gente comeria eles, eles comeriam com a gente. Aí eu vou citar a Valdeli, e a gente não comia qualquer coisa. Tem isso. Essa história de do padre Sardinha, duvido que o índio vai comer um padre. Duvido. Pense nisso. Juruá é porque tem pelo na cara, né? O cara peludo, chorão. Como você vai comer um chorão? Aí você vão te comer. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Tupinambá vai te pegar, vai te comer. Arreia, 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 arreia. Arreia, 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 arreia. Tupinambá vai te pegar, vai. A pessoa ficando assim, o cara, não come não. Acho que não vai virar comida, registrado, e provavelmente não virou refeição do Tupinambá. A nossa cacique Valdelice teve um relatório contrário à demarcação. A antropóloga argentina disse assim: se eles forem Tupinambá, nós estamos perdidos porque eles comiam carne humana. Ao que Valdelice respondeu: fique tranquilo que a gente não comia qualquer coisa. Agora o nosso cacique Alice já respondeu de outra forma. O cacique Alice falou assim: antes a gente matava e comia, hoje a gente só come. Então essa. E aí, olha que interessante quando você vê isso do pensamento cultural. É uma das mais belas peças da resistência brasileira, do povo brasileiro, que é essa antropofagia de engolir a cultura do outro, relaborar. Pode não gerar revolução de imediato, mas gera uma resistência da porra. Você pega a cultura do outro, relabora, e o outro fica danado com você, né? Como que pode? Podemos seguir? Aí eles nos devorariam e nós a eles. Aí já falamos, podemos ir. E agora eu vou falar sobre educação, finalmente. Né? Por quê? Tudo isso para falar sobre educação. Né? Você tem a educação indígena, a educação escolar indígena e a educação das histórias e culturas indígenas em escolas não indígenas. Isso é uma diferenciação necessária. Educação, essa última eu não vou falar.
que é a Lei 11.645, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura indígena na rede oficial de ensino, e que o Temer está caçando, tá certo? Você quer saber a minha opinião? De certa forma, tem alguns professores que estão dando história indígena e é melhor não dar. Aí, como que dá geralmente? Primeiro capítulo do livro: ô índio vivia em perfeita harmonia com a natureza, certo? Ô índio vivia em paz. Brincadeira, a gente brigava pra porra, né? Aí, ô índio, deixou pra gente o hábito de tomar banho todo dia, que vocês paulistas tiveram dificuldade. O índio deixou o hábito de comer mandioca. O índio deixou a mandioca por tudo. Aí vem o segundo capítulo. No segundo capítulo, os portugueses chegaram e mataram os índios. A gente morre no segundo capítulo. Aí no dia 19 de abril, aí resgata o índio do século XVI, né? Então mata a gente no primeiro capítulo, no segundo, e nos congela. Toda a cultura dinâmica, diz Maria Helena Chauí, diz os pensadores, diz Michel de Certeau, toda a cultura dinâmica, toda a cultura vai entrar isso no cérebro, né? Então toda a cultura dinâmica